Hello, nice people, how are you? Como estão vocês? Tudo bem? Então, estamos em mais um final de semana de pós, nos especializando ainda mais em dor, né? O módulo de hoje foi sobre dores agudas e a atenção que a gente deve ter em pacientes que têm dor crônica, mas que sim podem ter uma sensibilização periférica, uma nocicepção, e essa nocicepção ser o suficiente para gerar uma dor aguda em outro membro, que a gente não precisa necessariamente entender isso como um flare-up, uma agudização do quadro crônico, e a gente não precisa só agir com tratamentos tendo como alvo o sistema nervoso central, né? Como terapia cognitiva, como educação em dor, mas sim intervenções que ajam de uma forma biológica no tecido que dói, mesmo que o paciente já tenha história de dor crônica. Mas, paralelo a tudo isso, por que eu vim falar com vocês aqui a respeito de dor, mais uma vez, tá cheio de tracinhos de stories aí, né? Porque hoje eu conheci um paper que eu não tinha conhecimento, que um dos ministrantes da aula trouxe, e é um paper publicado na Science and Translational Medicine em 2022, de maio de 2022, um paper super atual, né? Esse paper aqui, tá? Então, basicamente, esse paper analisa a resposta inflamatória aguda via ativação de neutrófilos, protegendo contra o desenvolvimento de dor crônica. Então, basicamente, a gente comparou dois grupos. Um primeiro grupo com dor crônica que evoluiu de forma satisfatória, utilizando de algumas intervenções, e um grupo com dor aguda que evoluiu de forma satisfatória utilizando algumas intervenções, e um grupo com dor lombar aguda que evoluiu de forma insatisfatória, cronificando o problema. A diferença entre os grupos: o grupo que cronificou utilizou anti-inflamatórios. E por que eu quero fazer um adendo disso para você? Porque se você usa anti-inflamatórios porque você tem dor na coluna, eu falo muito aqui sobre quimiotaxia de macrófagos, né? Toda vez que você tem um processo inflamatório, o corpo, o sistema imunológico, ele age para reparar aquele tecido. E um dos mecanismos por trás disso é a ativação de neutrófilo que esse paper traz. E aí, quando a gente analisa o gráfico do paper, o grupo que tomou só analgésico, que não controlou o processo inflamatório natural, necessário e fisiológico, teve uma ativação de neutrófilo grande, e querendo ou não, esse foi um dos fatores que estavam associados à recuperação, a um desfecho favorável para o paciente com dor lombar aguda. E o grupo que utilizou de anti-inflamatórios, que inibiu essa cascata de quimiotaxia, que inibiu a ativação dos neutrófilos, transformou a dor lombar aguda em crônica. Esse é um dos milhares de fatores que podem ajudar na cronificação. Então, saiu do médico agora com receitinha de anti-inflamatório? Cuidado! Será que o seu fisioterapeuta de confiança não tem uma estratégia menos agressiva do que o uso de um anti-inflamatório? Porque o que a gente vê na realidade no ICRUA? A gente vê que quando a gente pega guidelines, né, que guiam os profissionais do mundo a tratarem a dor lombar com base em evidência, a gente vê que na abordagem médica a gente precisa usar analgésicos simples, anti-inflamatórios não esteroidais, anti-inflamatórios esteroidais, e só então opioides. E aí, se você pegar o guideline da APTA, American Physical Therapy Association, você vai ver isso. Se você pegar o guideline da Inglaterra, do NHS, do Sistema Público de Saúde da Inglaterra, você vai ver isso também. Se você pegar o guideline holandês, você vai ver isso também. Então, não é possível que no Brasil seja diferente, porque a gente tem alguma coisa melhor que eles, né? Não que a gente seja pior, mas a produção de ciência aqui é muito forte, e se tiver recomendações de artigos científicos, que são ensaios clínicos, que são meta-análises, mostrando o uso dessas medicações, eles vão seguir essa ordem também. E o que a gente vê na prática clínica é que o cara já sai de lá com um opioide prescrito para casa, com anti-inflamatório esteroidal prescrito para casa. E a gente sabe que tem uma série de consequências nocivas para o paciente a respeito disso. Então, basicamente,
que a gente tem que se atentar? Existem medidas na conversa, na terapia cognitiva, no aconselhamento, no reassurance, que o fisioterapeuta pode fazer que já inibe a dor. Só através da conversa, só através do entendimento, só através do paciente entender qual o curso natural da história da dor lombar, da dor na coluna, da dor cervical, da dor no joelho inespecífica, da dor no quadril e por aí vai. E quando o paciente não tem conhecimento disso e passa por um profissional médico que não examinou ele e que prescreveu medicamentos, ele acha que aquela é a pílula mágica que vai salvar ele da dor. Só que a gente sabe que existem dores químicas que não são inflamatórias, existem dores que são por manutenção tissular, existem dores que não tem nada a ver com inflamação e que aquele paciente, na maioria das vezes, está usando a medicação de forma desnecessária e ajudando um problema que deveria ser simples de ser tratado na fase aguda a cronificar. Então, resumo da ópera. Existem várias evidências científicas que mostram que o uso de anti-inflamatórios para dor na coluna não é recomendado, pois geram efeitos colaterais onde o risco é maior do que o benefício de sua utilização. Existem evidências que mostram que quem usa anti-inflamatório tende a cronificar o problema porque inibe a ativação dos neutrófilos, e essa ativação dos neutrófilos aumentadas, que é necessário na anti-inflamação, no processo inflamatório, tende a reparar aquele tecido que foi afetado, lesionado. Enfim, a informação tá aí, mas quem toma a decisão é você. Não adianta eu, fisioterapeuta, falar, não adianta um médico bam falar. Quem escolhe o que vai receber de tratamento é você. Grande abraço, movimento é vida.